Eu sempre desconfio quando um filme é baseado em um conto, porque se você pegar na literatura a diferença entre conto e romance, tudo vai ser diferente. No conto, normalmente, o número de personagens é mais limitado, o número de situações e também a complexidade dos problemas que eles enfrentam também varia, é muito menor do que no romance. E quando um conto é adaptado para um longa-metragem, a primeira coisa que os roteiristas precisam fazer, e é nesse caso, e normalmente apenas nesse caso que o filme dá certo, é expandir o universo. Então pegar a premissa, pegar a ideia original do conto e expandir para uma história completamente nova na tela, e isso não é o que é feito em Drive My Car, que é o filme japonês que está sendo indicado pelo Japão para concorrer a uma vaga no Oscar 2022, que é o filme do Ryusuke Yamaguchi, que é aquele diretor de Asako 1 e 2, que fez bastante sucesso alguns anos atrás, e que estava no Festival de Cannes, foi exibido lá em competição esse ano, e que todo mundo tá gostando. É um filme que tá fazendo assim um baita de um sucesso entre a crítica, mas eu achei absolutamente entediante. Só pra vocês saberem, como eu falei, ele é baseado num conto escrito pelo Haruki Murakami, que é um escritor maravilhoso, e o filme gira em torno de um diretor de teatro que é casado com uma roteirista de televisão e cinema. Eles têm um relacionamento que é bastante apaixonado, que sexualmente parece ser bastante intenso, mas que ao mesmo tempo a gente consegue perceber ali no começo do filme que tem muitas desconfianças, e principalmente no que diz respeito ao trabalho dos dois, de novo, né, se no sexo eles têm conexão, eles também compartilham muitas ideias quando eles estão escrevendo. Então o processo de escrita dos dois também é bastante colaborativo, que um dá pitaco e um desenvolve ou ajuda a desenvolver os roteiros, as peças que o outro tá escrevendo. Eu não vou falar muito mais do que isso para não dar spoiler, mas eu já posso falar para vocês que uma das consequências de ser uma história tão curta, tão simples, e que é adaptada não só num longa-metragem, mas num longa-metragem de 3 horas de duração, é que tem um evento que acontece com 45 minutos de filme, e nesse momento os créditos iniciais começam a aparecer, ou seja, depois de 45 minutos que a gente começa realmente a entender sobre o que o filme se trata, e a gente percebe que aqueles 45 minutos iniciais foram apenas o primeiro ato da história. Então, pra esperar o primeiro ponto de virada, né, a primeira mudança do status quo dos personagens por tanto tempo, já mostra a estrutura arrastada, a estrutura frouxa e o ritmo lento que o filme precisa adotar pra adaptar essa história. E quando eu falo em ritmo lento, eu não tô falando do filme ser baseado apenas ou majoritariamente em diálogos, por exemplo, ou da interação dos personagens, porque um filme pode ser um drama que se baseia em bastante diálogos, ter 3, 4, 5 horas de duração e ainda ser eficiente naquilo que faz. Mas uma coisa que acontece muito aqui, que eu achei chatíssima nesse filme, vocês me digam aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não, e tá tudo bem a gente discordar, gente, é que tem várias cenas em que os personagens conversam por longos minutos, e quando eu falo longos é 15, 20, 25 minutos de conversa, no carro, por exemplo, porque o título Drive My Car se justifica no tanto de cena que tem dos personagens no carro conversando, e os personagens falam e o filme permite que a gente ouça as longas pausas entre as falas que acontecem na conversa deles, que na vida real acontece também, mas no cinema isso tem uma lógica diferente, né? Tem um ritmo diferente. Então a gente fica ouvindo aquele barulho do carro, aquele barulho da estrada por longos minutos, e chega num momento, gente, que é cansativo, que é chato mesmo. E eu sei que faz parte do que o filme tá querendo desenvolver, o fato de que o protagonista, que é vivido pelo Hidetoshi Nishijima, é um cara que tem extrema dificuldade de mostrar aquilo que ele sente, de expressar, mas também de demonstrar sentimento. E isso faz com que a gente tenha extrema dificuldade de se conectar com o personagem, porque por mais que a gente entenda racionalmente que o filme tá desenvolvendo a trajetória que aquele cara tá passando, sentimental, não é uma trajetória externa, mas é uma trajetória emocional de processar certas coisas que você vai saber, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Através da maneira dele de lidar com a vida, que é uma maneira muito rígida, que é uma maneira muito calada, quieta e que não sabe expressar os sentimentos, mas pra gente como espectador, isso coloca uma barreira entre a gente e o protagonista, e a gente só vai ter um pouco de acesso àquilo que ele pensa e sente numa cena lá no final do filme. E quando eu falo desse filme aqui, uma cena que tá lá no final do filme é uma cena que você precisa passar 3 horas de filme pra chegar nela. Outro ponto que eu particularmente considerei absolutamente desnecessário, e pra mim não só estende o tempo do filme, mas também dispersa um pouco o tema central. E por mais que tenha uma conexão, né, que seja uma tentativa de diálogo com o arco do protagonista, pra mim tornou a experiência ainda mais entediante, ainda mais aborrecida, é o fato de que a gente precisa acompanhar a montagem do tio Vânia, que esse cara tá fazendo,
fazendo e a gente passa por um processo de teste dos atores, depois a seleção dos atores, os ensaios, né, as leituras deles aqui naquela mesa redonda. E isso é legal às vezes e faz sentido dentro da narrativa e da construção dos personagens se for usado apenas a conta-gotas. Quando uma boa parte do filme começa a ser voltada para aquele processo de produção da peça, não só a gente, como eu falei, né, tem essa sensação de que o filme tá se prolongando muito mais ainda do que deveria, quanto também o filme foca em algo que não é o principal aspecto da narrativa e que pra mim, de novo, gente, isso talvez também tenha um aspecto pessoal, não é nem de perto a parte mais interessante do filme. Então eu até entendo o que esse filme tem feito de sucesso entre a crítica, mas eu considero um filme desinteressante visualmente, um filme longo demais e que acaba se tornando aborrecido, entediante, enfadonho por causa disso. Eu confesso que sofri pra terminar e tô acostumado a assistir filmes que têm ritmos diferentes, que têm sensibilidades diferentes e abordagens narrativas e estéticas diferentes, filmes de países diversos. Então o caso aqui é realmente que esse filme não me pegou e que quando um filme não te pega e tem 3 horas de duração, acaba sendo uma experiência ainda mais sofrida. E vocês assistiram ou não assistiram ao filme? Eu sei que o filme tá na programação do Festival do Rio esse ano, então se vocês assistirem, venham aqui dizer o que vocês acharam, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!